Bipolar, borderline, bipolaridade são termos que se popularizaram e vêm sendo cada vez mais falados como se fossem sinônimos. E na verdade existem sim diferenças importantes entre esses dois temas, bipolar e borderline. Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Vem comigo, que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, sou médico psiquiatra e eu falo aqui no canal Nosso Mundo Psi, onde falamos de vários temas da saúde mental todas as semanas. Se você se interessa nesse conteúdo, se inscreve no nosso canal e deixa sua curtida no vídeo, que isso ajuda bastante a gente a crescer cada vez mais. O tema de hoje é uma pergunta aí que eu recebo bastante, seja nas minhas redes sociais, seja no consultório, que é justamente a diferença, se existe uma diferença entre o termo bipolar ou bipolaridade e borderline, tá? E existe sim, pessoal, uma diferença muito importante aqui entre esses dois termos, ok? Vamos começar falando do borderline, né? O transtorno de personalidade borderline, ou como eu prefiro até chamá-lo, emocionalmente instável. Acho que define melhor aí as propriedades desse tipo de transtorno de personalidade. Bom, se você segue aqui o nosso canal com frequência, eu já fiz um vídeo recente aí sobre transtornos de personalidade, você pode até ir lá nesse vídeo, tá? Mas basicamente o transtorno de personalidade emocionalmente instável, por ser um transtorno de personalidade, é algo que faz parte do funcionamento da pessoa. Então normalmente ele começa ali em meados da pré-adolescência, adolescência, já existem algumas características e, como toda personalidade, cristaliza na vida adulta. Então é uma pessoa que sempre teve aquele funcionamento, ou seja, faça chuva, faça sol, domingo ou segunda, ela está mais ou menos do mesmo jeito. São pessoas que têm uma instabilidade do humor muito grande, então são aquelas pessoas que às vezes no mesmo dia você pode encontrar ela em humores diferentes, elas têm oscilação do humor muito importante, elas são pessoas impulsivas, explosivas, existem muitos problemas de humor nessas pessoas e muitas vezes essas pessoas podem ter transtornos específicos do humor, como depressão, como ansiedade e como eventualmente o transtorno bipolar também. Mas aqui a gente está falando de um funcionamento de personalidade, ou seja, esse é o basal da pessoa. Por mais que ela tenha essa instabilidade, ela vai ser sempre desse jeito. Já o transtorno afetivo bipolar, aí estamos falando de um diagnóstico eixo 1. Então, como que a gente pensa em psiquiatria? Diagnósticos eixo 2, que a gente fala, são diagnósticos que são do funcionamento, são diagnósticos que vão falar de questões individuais e crônicas da pessoa. Aqui no eixo 2 vai entrar, por exemplo, transtornos de personalidade, né, como a gente acabou de falar, e deficiências intelectuais, né, que também é algo que a pessoa vai ter ao longo da vida toda. Eixo 1, a gente está falando de transtornos que ocorrem e que mudam o funcionamento da pessoa, mudam a forma que essa pessoa lida com emoções. Então, pense em uma pessoa que tem um funcionamento basal, muitas vezes aí, fora de um contexto de instabilidade do humor, é uma pessoa tranquila, calma, e aí de repente, e muitas vezes da noite para o dia, ela começa a ficar mais acelerada, ela perde o sono, ela começa a ficar desinibida, né? Falar algumas coisas que não deve para algumas pessoas. Uma pessoa que sempre foi ponderada começa a comprar demais, né? Começa a ficar até um pouco inadequada, vamos dizer assim. Então, essa pessoa, possivelmente, ela está entrando em um quadro hipomaníaco ou maníaco, dentro do contexto do transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, o transtorno afetivo bipolar, pessoal, é que nem a depressão. A pessoa não é depressão, a pessoa está com depressão. Então, no transtorno bipolar, qual que é a diferença do bipolar para a depressão? Tá? O bipolar, a gente admite, né, que quando a gente fala de humor, né, então toda a nossa vida emocional, né, quando a gente fala de humor aqui em psiquiatria, a gente usa esse termo, tá? Não é humor que a gente costuma falar, não, tá de mau humor hoje. Não, humor é toda a vida emocional, sentimentos, emoções, desejos, tá?
Então você tem um basal desse humor, um funcionamento basal. Todo mundo tem tristeza e felicidade, tá? Mas a depressão, né, a gente já falou bastante sobre ela, é uma queda acentuada no humor. E tem pessoas que além da depressão podem desenvolver quadros de mania e hipomania, que seria o contrário da depressão. Então a pessoa começa a ficar, como eu descrevi aqui mesmo, começa a ficar um pouco mais acelerado, começa a ficar eufórica, né? Acha que pode fazer tudo, resolver o mundo. Muitas vezes essas pessoas diminuem a necessidade de sono, não é uma insônia, tá, pessoal? Ela começa a não precisar dormir mais, ela tem muita energia, tá bom? Então pessoas que fazem esse quadro são pessoas portadoras de transtorno bipolar. E uma nota interessante, nem sempre o transtorno bipolar é bipolar. Ou seja, uma pessoa pode ter transtorno bipolar fazendo só quadros de mania. O que manda no transtorno bipolar são os quadros de mania. Se ela tiver 2 quadros de mania, um quadro de mania, hipomania, enfim, ela já tem transtorno bipolar. Mas frequentemente pessoas com transtorno bipolar também fazem quadros depressivos, seria a depressão bipolar. Então, pessoal, a diferença básica é exatamente essa. Transtorno borderline, ou às vezes algumas pessoas falam de bipolaridade, eu entendo que estão falando desse transtorno de personalidade. É um funcionamento basal dessa pessoa. Foco principal, psicoterapia. Essa pessoa vai ter que entender o funcionamento dela, vai ter que aprofundar e aprender aí muitas vezes a controlar os seus impulsos. Medicações são importantes também, né? Cada vez mais eu vejo que no transtorno borderline é fundamental você ter uma medicação, mas aqui a gente está falando de um funcionamento basal. Transtorno bipolar já é outra conversa, tá? Então a pessoa ela vai fazer quadro de depressão ou de mania, e aí o foco na medicação é extremamente importante, mas óbvio que são recomendados aí mudanças de estilo de vida, a própria psicoterapia, né, para poder manejar aí as questões emocionais, eventuais gatilhos para novas crises, tá? A gente também tem um vídeo, né, inclusive uma série de vídeos falando sobre o transtorno bipolar. Eu vou deixar aqui também o link aí, tanto para um vídeo de transtorno de personalidade, onde eu falo um geralzão deles, quanto o vídeo que eu falo sobre transtorno bipolar. Pessoal, essa é a diferença. Se vocês têm alguma dúvida nesse tema, eu vou ficar muito contente de responder vocês. Deixa nos comentários, ok? Se ficou alguma dúvida dentro das coisas que eu falei, deixa para mim lá que eu respondo também. Se você chegou até aqui, peço que deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo com quem possa ter essa dúvida, confunde um pouco as duas coisas, né? Ou às vezes tem algum desses dois tipos de problemas e quer entender um pouco melhor antes de buscar um tratamento formal. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!